Anda logo! Você acha que eu vou sustentar mais uma boca inútil? A voz dela cortava o ar como faca. Eu segurava a barriga com as duas mãos, os dedos tremendo. O vestido simples já não fechava direito. O sol do meio-dia queimava a pele, e o cheiro de sal vinha forte do mar logo ali, misturado ao gosto amargo de humilhação na boca. Eu só preciso de um pouco de tempo. O bebê... Cala a boca! Ela gritou dando um passo à frente. Esse filho nem sei se é do meu filho. Você entrou nessa casa como uma coitada e vai sair do mesmo jeito. As pessoas passavam pela rua de areia, fingindo não ouvir. Um pescador baixou a cabeça. Uma mulher apertou a sacola contra o peito e acelerou o passo. Ninguém disse nada. Meu marido estava ali, parado, olhando para o chão, as mãos no bolso. O silêncio dele doía mais do que os gritos. Você não tem vergonha? Ela continuou. Grávida, sem dinheiro, sem família. Acha mesmo que Deus olha pra gente como você? Senti os olhos arderem. Não chorei. Engoli seco. O vento balançava meu cabelo e eu sentia o bebê se mexer, como se soubesse que algo estava errado. Por favor. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu não tenho para onde ir. Ela riu. Um riso frio apontou para o mar atrás de mim. Então vai. Some. Porque aqui você não fica. Dei um passo para trás, sentindo a areia ceder sob meus pés. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Naquele momento, só uma pergunta ecoava dentro de mim. Quando todo mundo vira o rosto, será que Deus ainda vê? Ah, você vai mesmo sair assim? A voz dela veio da cozinha, seca, sem olhar para mim. Eu já estava com a sandália gasta na mão, a outra pendurada no pé inchado. A barriga pesava, dura, puxando minha coluna para frente. O vestido simples, desbotado de tanto lavar, marcava tudo o que eu tentava esconder. Vou no posto, ver se consigo remarcar a consulta. Respondi baixo. Ela soltou uma risadinha curta, dessas que não tem humor nenhum. Continuou mexendo a panela, como se eu não estivesse ali. Consulta para quê? Para mais um exame que a gente não tem dinheiro para pagar? Fiquei parada. O cheiro de arroz queimando misturado com óleo velho me embrulhou o estômago. O bebê se mexeu, um chute lento, profundo. Passei a mão na barriga por reflexo. O médico disse que é importante. Médico não paga conta, ela cortou. E gravidez não dá direito a morar aqui de favor. Meu marido apareceu no batente da porta do quarto. Camiseta suada, chinelo arrastando. Não disse nada. Só me olhou rápido e desviou o olhar, como sempre fazia quando a mãe começava. Eu trabalho, dona Marta, falei, sentindo a voz falhar. Faço faxina 3 vezes por semana. Não fico parada. Faxina, ela repetiu com desprezo. Isso mal dá para comprar suas vitaminas e ainda aparece grávida, como se fosse presente. O silêncio pesou. Na rua, uma moto passou fazendo barulho. O sol entrava forte pela janela sem cortina, iluminando as rachaduras da parede. O sofá afundado, a vida apertada que a gente levava ali dentro. Eu lembrava de quando cheguei naquela casa, 2 anos antes, com uma mala pequena e esperança demais. Ela nunca gostou de mim. Eu era pobre demais, sem estudo, sem família direito. A gravidez só confirmou o que ela já pensava. Saí para a rua com o coração batendo na garganta. Caminhei devagar, sentindo o chão quente atravessar a sola fina da sandália. O bairro era simples, casas coladas umas nas outras, roupa no varal, cachorro deitado na sombra, gente que me conhecia, mas que também fingia não ver. No mercado, contei as moedas antes de entrar. Comprei só o essencial. Arroz, um pacote pequeno de feijão, sabonete. O caixa nem levantou a cabeça. Quando passei o cartão do benefício, deu erro. Respirei fundo, pedi para tentar de novo. A fila atrás cresceu. Alguém suspirou impaciente. Grávida e sem dinheiro. Ouvi uma mulher murmurar. Fingi que não escutei.
Peguei a sacola e saí rápido, sentindo o rosto queimar. À tarde, lavei roupa no tanque do fundo da casa. A água gelada doía nas mãos, mas era melhor do que ficar dentro ouvindo comentários. Cada peça estendida no varal parecia uma tentativa de organizar uma vida que não me pertencia mais. A barriga pesava, as costas reclamavam, mas eu continuei. Se esse menino nascer doente, não quero culpa jogada para cima da gente. Ela gritou da porta. Já aviso logo. Não respondi. Engoli seco. O bebê se mexeu de novo. Encostei a testa no lençol molhado por um segundo, respirando fundo, tentando não chorar. À noite, comi em silêncio. Meu marido mexia no celular. Ela falava do preço das coisas, do vizinho que devia dinheiro, de como mulher tem que saber o lugar dela. Eu mastigava devagar, sentindo um nó crescer no peito. Quando deitei, o colchão afundou do meu lado. O quarto estava quente. Ouvi a casa em silêncio, só o barulho distante do mar que dava para escutar dali quando o vento vinha certo. Passei a mão na barriga mais uma vez. Ali, naquele espaço pequeno, eu era mãe antes de qualquer coisa. Mesmo sem saber se seria aceita, mesmo com medo, mesmo sozinha. Eu continuava ali, respirando, esperando, aguentando. Levanta logo dessa cama. Aqui não é hotel. A voz dela atravessou a porta antes mesmo do sol terminar de subir. Abri os olhos com o coração disparado. A barriga estava dura, pesada, como se tivesse passado a noite inteira sendo empurrada por dentro. Sentei devagar, respirando fundo, tentando ignorar a dor nas costas. Já vou, respondi, ainda rouca de sono. Ela abriu a porta sem pedir licença. Ficou ali, braços cruzados, me medindo dos pés à cabeça. O quarto era pequeno, paredes descascadas, cheiro de mofo que nunca saía. A cama rangia só de eu me mexer. Já vou não, ela disse. Você já devia estar em pé há muito tempo. Mulher grávida não é inválida. Passei a mão no rosto, tentando ganhar tempo. Vesti a primeira roupa que encontrei, um vestido velho que já não escondia nada. Quando passei por ela no corredor, senti o olhar atravessado, como se eu fosse sujeira espalhada pela casa. Na cozinha, ela apontou para a pia cheia de louça. Quero tudo isso limpo antes do almoço. E vê se não quebra nada. Não tô com dinheiro para repor prato que gente desleixada estraga. Tá bom, respondi. Sempre assim. Minhas respostas eram curtas porque qualquer palavra a mais virava motivo para humilhação. Enquanto eu lavava a louça, ela ficava atrás, observando. Se a água espirrava, reclamava. Se eu demorava, reclamava. Se eu respirava fundo, reclamava também. Quando eu engravidei, trabalhava até o último dia, ela comentou, seca. Não ficava aí se fazendo de coitada. Meu marido entrou na cozinha, pegou um copo d'água e saiu sem olhar para mim. O silêncio dele era uma permissão para tudo aquilo continuar. Depois da louça, varri a casa. O sol entrava forte pela janela, iluminando cada defeito do chão. A barriga começava a pesar mais conforme o tempo passava. Parei um segundo para apoiar a mão na parede. Já cansou? Ela perguntou rindo. Ainda falta muito para esse menino nascer. Se já está assim agora, imagina depois. Engoli a resposta. Engoli tudo. Na hora do almoço, ela serviu primeiro para ela e para o filho. Para mim, deixou o prato por último com menos comida. Sentou à mesa e começou a falar alto, como se eu não estivesse ali. Tem mulher que nasce para sofrer mesmo. Não estudou, não se preparou, acaba dependendo dos outros. Mexi a comida com o garfo. O feijão estava ralo, o arroz empapado. Mesmo assim, comi. Precisava comer. Pelo bebê. Só espero que essa criança não venha puxar para o lado errado da família. Ela continuou. Sangue ruim a gente percebe cedo. Senti o peito apertar. Olhei para ela sem pensar. A senhora não fala assim do meu filho. O silêncio caiu pesado. Meu marido levantou os olhos devagar. Ela pousou o garfo, bem devagar, e me encarou. Olha o tom.
disse fria. Aqui quem manda sou eu. Você não manda nem na própria vida, vai mandar em quê? Minha mão tremia. Eu sabia que tinha passado de um limite invisível. Levantei da mesa e fui para o quintal, tentando respirar. O ar estava quente, o cheiro de terra seca misturado com roupa molhada do varal. Fugir não resolve, ela gritou da porta. Enquanto morar aqui, vai seguir minhas regras. À tarde tentei descansar um pouco, mas ela não deixou. Mandou eu reorganizar o armário, jogar fora as tralhas, separar o que era meu do que era da casa. Cada objeto que eu tocava parecia um teste. Isso aqui não é seu, ela disse, arrancando uma toalha da minha mão. Isso também não, nem isso. No fim, sobrou quase nada. Aprende logo, ela completou. Quem chega sem nada, sai do mesmo jeito. Quando anoiteceu, eu estava exausta. Sentei no degrau da porta, sentindo o vento bater no rosto. A casa atrás de mim parecia me empurrar para fora, mesmo eu ainda estando ali. Meu marido sentou ao meu lado por um instante. Tenta não contrariar ela, disse baixo. Vai ser melhor para todo mundo. Olhei para frente, para a rua vazia, para as casas simples iluminadas. Melhor para quem? Pensei, mas não falei. Deitei cedo, o corpo doía inteiro. A cabeça também. Passei a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer como se pedisse proteção. Ali dentro daquela casa eu não tinha voz, não tinha escolha, não tinha defesa, só tinha o silêncio, o desprezo diário e a certeza de que para ela eu nunca seria nada além de um erro ocupando espaço demais. Saí de casa cedo naquele dia porque precisava respirar. A discussão da noite anterior ainda batia na cabeça como martelo. Caminhei devagar pela rua de terra, sentindo o sol da manhã esquentar os ombros. O bairro acordava aos poucos. Porta abrindo, vassoura varrendo calçada, rádio ligado baixo. Tudo seguia normal, menos eu. A barriga estava pesada, repuxando por dentro. Sentei no banco de cimento perto do ponto de ônibus só para descansar um pouco. Foi quando percebi que alguém estava ali, um homem simples. Roupa clara, sandália gasta, sentado na outra ponta do banco. Não sei dizer a idade. O rosto era calmo demais para aquele lugar. Ele olhou para mim como quem realmente vê. Tá difícil, né? Disse com a voz baixa. Levei um susto. Não por ele ter falado, mas porque parecia que sabia. Apertei a bolsa contra o corpo. Todo dia. Respondi sem pensar. Ele assentiu devagar. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando a rua, como se estivesse ouvindo algo que eu não ouvia. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não tá, falou. Mesmo quando ninguém defende, ninguém protege. Olhei para ele. Quis perguntar o que ele queria, quem era, por que dizia aquilo, mas não deu tempo. Um ônibus parou, levantando poeira. Quando olhei de novo, o banco estava vazio. Fiquei ali confusa, o coração batendo diferente. Não era medo, era outra coisa. Um aperto estranho, misturado com um tipo de paz que eu não sentia havia muito tempo. Passei a mão na barriga. O bebê se mexeu de leve, como resposta. Voltei para casa com aquela frase ecoando na cabeça. Não durou muito. Assim que entrei, minha sogra estava na sala, sentada, com duas vizinhas ao lado. A casa cheirava a café fresco. Meu estômago roncou, mas ignorei. Olha quem resolveu aparecer, ela disse alto. A grávida cansada. As mulheres riram sem graça. Fiquei parada, sem saber onde enfiar o rosto. Foi ao médico? Uma delas perguntou. Antes que eu respondesse, ela se adiantou. Médico? Isso é luxo. Ela gosta mesmo é de dormir e gastar o pouco que a gente tem. Não é verdade. Falei, sentindo a voz tremer. Não responde, ela cortou. Aqui não é lugar para você se explicar. Fui para a cozinha. Comecei a lavar a louça, sentindo os olhos delas nas minhas costas. Ouvi quando ela comentou. Hoje em dia, qualquer uma aparece grávida e acha que merece respeito. O calor subiu pelo rosto. As mãos tremiam dentro da água. Um prato escorregou e quase caiu. Meu coração disparou. Tá vendo?
ela gritou. Desastrada, se quebrar, paga. Meu marido apareceu na porta da cozinha. Olhou a cena, depois desviou. Não disse nada. Voltou para o quarto. Depois que as vizinhas foram embora, ela não parou. Você me fez passar vergonha, disse. Gente desse tipo não pode dar opinião sobre minha família. Eu não fiz nada, respondi, já chorando. Fez sim. Existir já é demais. Naquela tarde ela me mandou ir ao mercado com ela. Caminhamos juntas pela rua e eu já sabia que não era boa coisa. No caixa, ela falou alto para quem quisesse ouvir. Pesa tudo direitinho. Essa aqui come por 2 e não paga nada. Algumas pessoas olharam, outras fingiram não ver. Senti vontade de sumir, deixar a sacola cair, deitar no chão e desaparecer. Ainda bem que não é minha filha, ouvi alguém murmurar. No caminho de volta ela continuou. Aprende uma coisa, gratidão não se cobra, se impõe. Você devia agradecer por ainda estar aqui. Eu agradeço, respondi baixo. Não o suficiente. Quando chegamos em casa, meu marido estava sentado no sofá. Sua mãe me humilhou no mercado. Falei, esperando alguma reação. Ele suspirou. Você sabe como ela é, tenta relevar. Aquilo doeu mais do que tudo. Entrei no quarto, fechei a porta e me sentei na cama. O silêncio pesava. Lembrei do homem no ponto de ônibus, da forma como ele falou, da paz estranha. Passei a mão na barriga. Se alguém tá vendo a gente, não deixa a gente cair. Sussurrei sem saber para quem falava. Do lado de fora, ouvi minha sogra rindo alto, contando a história do mercado para alguém no telefone. Cada palavra era uma facada, cada risada, um aviso. Ali, naquele momento, eu entendi que a humilhação não era um episódio, era rotina. E eu estava no meio dela, tentando sobreviver, sem voz, sem defesa, agarrada apenas àquela sensação estranha de que, em algum lugar invisível, alguém tinha me visto de verdade. Depois daquele dia, as portas começaram a se fechar sem barulho. Não foi nada declarado, não teve briga nem aviso. Foi silêncio, ausência. Gente que antes me cumprimentava passou a fingir que não via. A vizinha que às vezes puxava conversa agora entrava rápido para dentro quando eu aparecia no portão. Até o banco da frente da igreja ficou vazio quando eu sentava. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Gravidez mexe com tudo, diziam. Mas não era. No domingo, tentei ir à igreja sozinha. Meu marido disse que estava cansado. Minha sogra ficou em casa, assistindo televisão. Caminhei devagar até lá, com a barriga já bem visível, sentindo os olhares me acompanharem. Sentei no fundo. Durante o louvor, ninguém se aproximou. Na hora da oração, ninguém segurou minha mão. Depois do culto, ouvi cochichos. É aquela que mora com a sogra. Dizem que vive dando trabalho. Coitado do menino que vai nascer nesse ambiente. Saí antes do fim com o peito apertado. Nunca me senti tão pequena. Nem ali, onde eu achava que ainda teria abrigo, eu cabia mais. Em casa, minha sogra percebeu. Foi lá fazer teatro? Perguntou rindo. Cuidado, viu? Até lá o povo já percebeu que você não presta. Eu não fiz nada, respondi com a voz fraca. Só existir já é suficiente. Ela começou a controlar tudo, meus horários, minhas saídas. Quem falava comigo? Se alguém me chamava no portão, ela aparecia logo atrás. Não tem nada para conversar com ela, dizia. Assunto dela é aqui dentro. Passei a comer sozinha, a dormir mal, a acordar assustada com qualquer barulho. O bebê se mexia cada vez mais forte e eu sentia medo. Medo de não dar conta, medo de errar, medo de ser como ela dizia. Às vezes eu me olhava no espelho do banheiro, rachado no canto, e quase não me reconhecia. O rosto cansado, os olhos fundos, o corpo pesado. Pensava se meu filho sentiria vergonha de mim, se eu estava mesmo falhando antes mesmo de ele nascer. Meu marido mal falava comigo. Quando falava, era para pedir calma, silêncio, paciência. Aguenta mais um pouco, dizia. Vai passar. Mas nada passava.
Numa tarde quente, cheguei do tanque com dor forte na barriga. Sentei no sofá, ofegante. Acho que não tô bem, falei. Ela me olhou de cima a baixo. Drama. Tá doendo de verdade. Gravidez dói. Ou você acha que vai ganhar atenção por isso? Me levantei devagar, com a mão apoiada na parede. Foi quando ouvi. Se acontecer alguma coisa com essa criança, não vem jogar culpa pra cima de mim. Você que não se cuida, você que escolheu essa vida, aquilo estourou alguma coisa dentro de mim. Eu não escolhi ser tratada assim. Falei alto pela primeira vez. Eu só queria respeito. Ela riu, uma risada fria, sem emoção. Respeito é pra gente. Você é um peso, um problema que meu filho arrumou. Meu marido entrou na sala, assustado. O que está acontecendo? Pergunta para ela. Minha sogra disse, apontando para mim. Resolveu se achar gente. Eu tô grávida, falei chorando. Eu sou a mãe do seu filho. Ela deu um passo à frente. Ficou tão perto que senti o cheiro forte do perfume barato. Mãe, disse com desprezo. Você é só o corpo que carrega. Nada além disso. Meu corpo inteiro tremeu. Senti um enjoo forte, a visão escurecer por um segundo. Fala alguma coisa. Olhei para o meu marido. Me defende. Ele ficou parado, olhando para o chão. Não se mete, ela disse para ele. Isso é assunto meu. Então eu vou embora. Falei num impulso. Eu saio dessa casa. Ela riu de novo. Vai para onde? Perguntou. Quem vai te querer grávida? Sem dinheiro, sem família? O silêncio caiu pesado. Ela tinha razão e sabia disso. Você não é gente aqui dentro, continuou. Enquanto eu respirar, você vai saber o seu lugar. Senti algo quebrar por dentro. Não foi só tristeza, foi medo. Um medo profundo, escuro, de que aquilo ainda não era o pior, de que eu estava presa. Fui para o quarto, fechei a porta e escorreguei até o chão. Chorei em silêncio, abraçando a barriga, pedindo desculpa ao meu filho por não conseguir protegê-lo, por não saber como sair dali. Do outro lado da porta, ouvi minha sogra falando alto, como se quisesse que eu ouvisse. Isso ainda vai acabar mal. Naquele momento eu entendi que já não era só desprezo, era algo maior, mais perigoso. E eu estava sozinha dentro daquela casa, tentando respirar, enquanto o medo crescia junto com meu filho dentro de mim. Ela me chamou cedo demais naquele dia, nem deu tempo do corpo acordar direito. Se arruma, a gente vai sair. Sair para onde? Perguntei, ainda sentada na cama, sentindo a barriga pesada. Resolver uma coisa sua, respondeu seca. Anda logo, não me faz perder tempo. O tom não admitia a pergunta. Vesti o vestido mais simples, o único que ainda entrava sem apertar demais. Meu marido estava na cozinha tomando café, nem me olhou. Aonde vocês vão? Ele perguntou. Não é da sua conta, ela respondeu. Coisa de mulher. Ele deu de ombros. Aquilo me gelou por dentro. Saímos a pé. O sol já estava alto, batendo forte nas costas. Caminhávamos em silêncio, eu atrás dela tentando acompanhar o passo rápido. Cada esquina que virávamos aumentava um aperto estranho no peito. Não era dor física, era pressentimento. A senhora pode me dizer o que é? Arrisquei. Já falei que vamos resolver, disse sem olhar para mim. Você só atrapalha quando fala demais. Passamos pela rua principal, pelo mercadinho, pela igreja. Pessoas conhecidas nos viram passar. Ninguém estranhou. Era só mais um dia comum. Só eu sentia que não era. Quando percebi que estávamos indo em direção ao mar, o coração começou a bater mais rápido. Para que lado é isso? Perguntei. Ela parou, virou devagar. O rosto duro, os olhos sem nada. Você não confia em mim? Não é isso. É que eu tô grávida. Justamente, respondeu. Por isso precisa ser resolvido hoje. Continuei andando. Cada passo parecia errado, mas eu não sabia como parar. O cheiro de sal ficou mais forte.
O som das ondas começou a aparecer entre os barulhos da rua. Chegamos perto das pedras, onde quase ninguém ficava àquela hora. O sol refletia forte na água. Não tinha sombra, nem gente. "Para aqui", ela disse. Fiquei parada. O vento batia no vestido, colando o tecido na barriga. "O que a senhora quer?" Minha voz saiu fina. Ela respirou fundo, como quem se prepara para falar algo importante. "Eu cansei", disse. "Cansei de você, dessa gravidez, desse peso dentro da minha casa." "Eu posso ir embora", respondi rápido. "Eu dou um jeito." Ela riu. "Você não vai a lugar nenhum." Deu um passo na minha direção, depois outro. Meu corpo travou. "A senhora está me assustando." Era para ter pensado nisso antes de se meter onde não devia. Senti a mão dela me empurrar pelo ombro. Tropecei para trás. Senti o pé escorregar na areia fofa. "Para!" gritei. "Pelo amor de Deus!" Ela não parou. "Você acha que alguém vai sentir sua falta?" disse. "Grávida, pobre, sem ninguém." Tentei me equilibrar, mas o chão cedeu. Senti o corpo inclinar para trás. O céu azul girou por um segundo. Então veio o empurrão mais forte. Caí. O choque da água foi como um soco. Gelada, pesada. O ar sumiu dos pulmões. Afundei rápido, sentindo o vestido me puxar para baixo. A barriga parecia um peso extra, impossível de sustentar. Tentei nadar, me debati, engoli água. O sal queimou a garganta. O coração disparou. Subi à superfície por um segundo. Vi o rosto dela lá em cima, parado, olhando, sem gritar, sem pedir ajuda. "Socorro!" Tentei. A voz não saiu direito. Afundei de novo. Os braços começaram a ficar fracos. As pernas não respondiam. O barulho do mundo foi ficando distante, abafado. Tudo virou água e silêncio. Pensei no meu filho. Apertei a barriga com uma das mãos, como se pudesse segurá-lo ali dentro. Não quero morrer. Não assim. A força foi acabando. A luta virou cansaço. O corpo começou a aceitar. Se for para acabar, cuida dele, pensei. Pelo menos dele. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi a luz do sol atravessando a água, tremendo, distante. E a sensação estranha de soltar o corpo como quem se entrega porque não aguenta mais lutar. A água já não queimava mais. Não doía. Era como se tudo estivesse ficando distante, lento. O barulho das ondas virou um som abafado, como ouvido tampado. Meu corpo parou de lutar porque simplesmente não tinha mais força. Os braços pesavam como pedra, as pernas não respondiam. Foi nesse momento que algo mudou. Não sei explicar como, mas a água ao meu redor ficou estranhamente calma. Não havia corrente puxando, nem desespero. Abri os olhos debaixo d'água esperando só escuridão, mas vi luz. Uma luz firme, clara, que não machucava. Ela vinha de cima e de frente ao mesmo tempo. Senti uma mão me segurar. Não foi brusca, não foi apressada. Foi firme, segura, como quem segura algo precioso. A mão envolveu meu braço e pela primeira vez desde que caí, eu não senti medo. Meu corpo começou a subir. A água se afastava como se abrisse caminho. Meu vestido parou de me puxar. A barriga deixou de pesar. Era impossível, mas eu estava sendo levantada sem esforço, como se meu corpo fosse leve. Quando emergi, puxei o ar com força. Tossia, engasgava, mas respirava. O sol estava ali, forte, real. E à minha frente, ainda me segurando, estava ele. Não era como uma visão distante, era a presença. Olhar firme, sereno, triste e forte ao mesmo tempo. Os olhos não me julgavam, me conheciam. "Não tenha medo", ele disse. A voz não era alta, mas atravessou tudo dentro de mim. A água escorria do meu rosto, mas eu chorava. Eu não consegui... Tentei falar entre soluços. "Eu sei", ele respondeu, "mas você não estava sozinha." Ele me puxou mais um pouco, até meus pés tocarem o fundo raso perto das pedras. Me segurou até eu conseguir ficar em pé. Quando me soltei, minhas pernas não cederam. Olhei em volta, atordoada. A praia estava ali. O mar, as pedras, o céu,
tudo igual, mas nada era igual. Quando olhei de novo para ele, não estava mais ali. Caí de joelhos na areia molhada, abraçando a barriga, chorando como nunca chorei na vida. Não era choro de dor, era alívio. Era algo quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Ouvi vozes, gente correndo. Um homem entrou na água. Moça, você tá bem? Quem te empurrou? Não consegui responder. Só chorava. Ele me ajudou a levantar. Outras pessoas se aproximaram. Alguém trouxe uma toalha. Outra pessoa ligou para a emergência. Ela estava sozinha, ouvi alguém dizer. Não vi ninguém entrar com ela. Fui levada sentada, tremendo, mas viva. Senti o coração bater forte. Senti o bebê se mexer, agitado, presente. Na ambulância, o socorrista me olhava confuso. Você não engoliu água quase nenhuma, disse. Era para estar inconsciente. Não respondi. Segurei firme a barriga. No hospital, me colocaram numa maca. Luz branca, cheiro de álcool, médica, enfermeira. Perguntas rápidas. Nome? Tempo de gestação? Sentindo dor? Fizeram exames. Ultrassom. A tela mostrava o coração do meu filho batendo forte, ritmado, como se nada tivesse acontecido. Isso é impossível. A médica murmurou, sem perceber que eu ouvi. Não há sinais de sofrimento fetal. Ela me olhou nos olhos. Alguém te salvou rápido? Pensei na mão firme, no olhar que me viu inteira. Sim, respondi. Salvou? Minha sogra apareceu horas depois, pálida, sem me encarar. Falava com os médicos, se fazendo de preocupada. Foi um acidente, disse. Ela se desequilibrou. Eu a olhei. Pela primeira vez, não senti medo, nem raiva. Senti clareza. Não foi. Falei com a voz fraca, mas firme. Ela congelou. Não mente, sussurrou irritada. Eu sei o que aconteceu, respondi. E eu sei quem me tirou de lá. Ela saiu sem dizer mais nada. Fiquei no quarto sozinha, com o som dos aparelhos e o movimento do hospital. As pessoas passavam, olhavam, cochichavam. Algumas diziam que eu tinha muita sorte. Outras falavam em milagre. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Ainda sentia aquela presença, não como antes, visível, mas dentro, sustentando, protegendo. Eu tinha sido jogada para morrer, mas tinha sido alcançada para viver. Os dias seguintes no hospital foram estranhos. Meu corpo estava cansado, mas inteiro. Nenhuma fratura, nenhum sangramento, nenhuma complicação. O médico repetia isso como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Do ponto de vista clínico, você está bem, ele disse, olhando os exames. Muito bem. Passei a mão na barriga. O bebê se mexeu forte como se respondesse. Ele também, completei. A enfermeira sorriu emocionada. Tem coisa que a gente não explica só com medicina. Quando fiquei sozinha no quarto, comecei a perceber que algo dentro de mim tinha mudado. Não era coragem repentina, nem alegria exagerada. Era firmeza. Como se algo tivesse sido colocado no lugar certo por dentro. O medo ainda existia, mas já não mandava em mim. Na primeira noite tentei dormir. O barulho distante do hospital me embalava. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo não imaginei o pior. Senti paz, uma paz simples, silenciosa. Meu marido veio me visitar no dia seguinte. Entrou devagar, sem saber como agir. Eu fiquei preocupado. Disse, sem me olhar direito. Eu sei, respondi. Ele sentou na cadeira, passou a mão no rosto. Minha mãe disse que foi um acidente. Olhei para ele com calma. Você acredita nisso? Ele ficou em silêncio. Esse silêncio foi a resposta. Eu quase morri, continuei. E não foi porque escorreguei. Ele engoliu seco. Eu devia ter te protegido. Devia, concordei. Mas agora eu vou me proteger. E proteger nosso filho. Ele levantou o olhar, surpreso. Pela primeira vez, me viu diferente. Quando recebi alta, a notícia já tinha se espalhado. Vizinha, gente do bairro, pessoas da igreja,
Algumas vinham me ver com flores simples, outras com curiosidade. "Foi Deus mesmo?" ouvi uma senhora dizer no corredor. "Eu vi quando ela saiu da água. Não tinha ninguém segurando. Dizem que ela afundou e voltou sozinha", comentou outra. Minha sogra não apareceu mais. Mas seu nome começou a circular. As perguntas começaram a surgir. Por que elas estavam sozinhas ali? Por que ninguém chamou ajuda? Por que ela saiu andando como se nada tivesse acontecido? No bairro, os olhares mudaram. Onde antes havia silêncio, agora havia cochicho. Onde antes havia desprezo, agora havia dúvida. Quando voltei à casa para buscar minhas coisas, fui acompanhada. A assistente social insistiu. "Você não vai sozinha. Minha sogra estava sentada na sala quando entrei. Me olhou como se estivesse vendo um fantasma." "Você devia ter morrido", escapou da boca dela, antes que pudesse se controlar. A mulher ao meu lado ouviu, anotou. "A senhora pode repetir?" Ela ficou pálida. Eu quis dizer, "Não precisa", falei. "Eu já entendi há muito tempo." Peguei minhas roupas, poucas coisas, os documentos. Cada passo que eu dava dentro daquela casa era diferente. As paredes eram as mesmas, mas já não me apertavam. "Você vai se arrepender", ela disse com raiva. "Tá se achando agora porque sobreviveu." Virei para ela. "Eu sobrevivi porque fui protegida, não porque mereci sofrer." Ela não respondeu. Nos dias seguintes, vieram as consequências. Não da forma que eu imaginava. Não teve grito nem polícia batendo na porta. Teve algo pior para ela: exposição. As pessoas começaram a se afastar. A igreja chamou para conversar. A família questionou. O filho passou a enxergar o que sempre se recusou a ver. "Mãe, o que você fez?" Ouvi ele perguntar numa ligação. Ela chorava, se defendia, dizia que eu mentia, mas a verdade tinha um peso próprio. Ela não precisava ser empurrada, só precisava ficar de pé. Eu fui acolhida. Pela primeira vez. Uma casa simples, provisória, um quarto limpo, uma cama só minha, um copo d'água que ninguém controlava. À noite, sentei na cama, com a mão na barriga, e chorei de novo. Mas era outro choro, não era de medo, era de reconhecimento. "Obrigada", sussurrei sem saber explicar direito. Não vi luz, não ouvi voz, mas senti aquela mesma presença firme, silenciosa, constante. Eu não era mais a mulher que aceitava tudo calada. Não era mais a que pedia desculpa por existir. Algo tinha sido restaurado. A verdade tinha vindo à tona, não para destruir, mas para separar. E pela primeira vez, eu não estava mais do lado de quem afunda. Eu estava do lado de quem fica de pé. Depois que saí daquela casa, comecei a reaprender coisas simples. Falar sem pedir desculpa antes, caminhar sem olhar para o chão, dizer não sem o corpo inteiro tremer. No começo, parecia que eu estava fazendo algo errado, como se ainda tivesse alguém prestes a me corrigir. Mas não tinha. Só eu, meu filho crescendo dentro de mim e uma presença constante que eu sentia até nos silêncios. A casa onde eu fiquei era simples. Um quarto pequeno, janela baixa, cortina clara balançando com o vento. De manhã, o sol entrava direto no meu rosto. Eu acordava cedo, sentava na beira da cama e respirava fundo. Não era mais aquele respirar curto, apressado, era fundo, inteiro. Comecei a ir às consultas sozinha. Andava devagar, sentindo o peso da barriga, mas também sentindo firmeza nos pés. No posto de saúde, uma enfermeira me perguntou se eu precisava de alguém comigo. "Não", respondi. "Eu dou conta." E dei. As pessoas passaram a me ouvir diferente. Talvez fosse o jeito que eu falava agora. Não mais encolhida, não agressiva, só firme. Quando alguém tentava atravessar meus limites, eu dizia, assim não, e isso bastava. À noite, antes de dormir, eu falava em voz baixa. Não era pedido desesperado, era conversa. Agradecia por estar viva, por sentir meu filho se mexer, por ter aprendido a não confundir silêncio com paz.
Eu sabia que ele não tinha aparecido só naquele dia no mar. Ele estava ali agora, no jeito que eu respirava, na coragem que não gritava, mas sustentava. Um dia, recebi uma mensagem dizendo que ela queria falar comigo. Meu corpo reagiu antes da mente. Um aperto no estômago, a lembrança da água fria, do empurrão. Fiquei horas olhando para a tela sem responder. Depois respirei fundo. Aceitei encontrar, em um lugar público. Cheguei antes, sentei. As mãos suavam, mas não tremiam. Quando ela apareceu, parecia menor. O rosto duro estava cansado, os olhos perdidos. Eu não vim pedir desculpa, ela disse assim que sentou. Só queria dizer que você destruiu minha família. Olhei para ela com calma. A senhora fez escolhas, respondi. Eu só sobrevivi às consequências. Ela apertou a bolsa com força. Você acha que é melhor do que eu agora? Não, falei. Eu só sei quem eu sou. O silêncio caiu entre nós. Ela desviou o olhar. Eu te odiei, confessou. Porque você me lembrava de tudo que eu perdi. Aquilo doeu, mas não como antes. Doeu limpo. Eu não posso carregar isso, respondi. Já carreguei peso demais. Levantei. Antes de ir, parei. Eu perdoo a senhora. Ela me olhou surpresa. Não porque mereça, continuei, mas porque eu não quero mais viver presa a esse dia. Saí. O ar parecia mais leve, meu corpo também. Os dias passaram. A barriga ficou enorme. O parto se aproximava. Numa madrugada tranquila, senti a primeira contração. Não foi pânico, foi aviso. Peguei a bolsa já pronta, respirei fundo e fui. No hospital, tudo aconteceu com calma. Dor, sim, mas não desespero. Em cada contração, eu lembrava da água se abrindo, da mão firme, da voz dizendo para não ter medo. Quando ele nasceu, o choro encheu a sala, forte, vivo. Colocaram-no sobre meu peito, pequeno, quente, real. Chorei em silêncio, encostando o rosto no dele. A gente conseguiu, sussurrei. Os dias seguintes foram simples, madrugadas acordada, cansaço, cheiro de leite. Mas havia algo diferente em mim. Eu não me sentia mais sozinha, mesmo quando estava. Às vezes, sentada com ele no colo, eu pensava em tudo que quase aconteceu. Não com dor, com respeito pela mulher que eu fui, pela que eu me tornei. Eu não precisei esquecer para seguir. Eu precisei me levantar. E agora, cada vez que meu filho respira, cada vez que o sol entra pela janela, eu sei, a dor não foi o fim. Foi o caminho até um começo que ninguém mais pode me tirar. Algumas estradas a gente não escolhe percorrer. Elas surgem quando somos empurrados, quando tudo parece acabar, quando o chão some debaixo dos pés. Mas é nelas que descobrimos quem realmente somos e quem caminha conosco mesmo quando ninguém mais fica. Se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja porque, em algum momento, você também já se sentiu invisível, desacreditado ou à beira de desistir. Compartilhe nos comentários o que essa jornada despertou em você. Curta e compartilhe para que mais pessoas lembrem que ainda existe esperança, mesmo nos trechos mais difíceis do caminho. E se quiser continuar caminhando conosco por histórias que transformam, se inscreva. Não como um clique qualquer, mas como um gesto de seguir em frente juntos. Porque no fim, a pergunta que fica é simples: em qual parte da sua estrada você está hoje? E quem você acredita que ainda pode te alcançar?